Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Casa Concreta. Você sabe que aqui é o seu lugar de concretizar o seu sonho, de morar bem, de investir bem no mercado imobiliário. E o nosso compromisso com você é sempre trazer especialistas. Eu estou trazendo aqui não só um especialista, uma autoridade na questão do direito. Hoje nós vamos conversar, hoje... Não vai pegar fogo aqui porque eu nunca deixo pegar fogo, né? Mas o tema, ou os temas... Você está sabendo que tem aí um novo Código Civil sendo estudado, debatido, e ele está no Senado, né, doutor? Está no Senado Federal, né? Tramitação do Senado Federal. Nesse momento que nós estamos fazendo aqui, eu não sei quando é que você está assistindo, pode ser que você esteja assistindo daqui a 10 anos, mas quando nós estamos aqui, nesse momento, que no caso é começo de junho de 2025, está ainda em debate, né? Foi feita uma proposta de todo um novo PL, um projeto de lei sobre coisas que dizem respeito ao dia a dia da sociedade e, óbvio, dentro da nossa matéria aqui, dentro da nossa seara, muita coisa que diz respeito ao mercado imobiliário. Você sabia que se você mora em condomínio aí agora, se esse código passar do jeito que está aí, os condôminos podem expulsar um mau vizinho? Você estava sabendo disso? Você sabia que, eventualmente, um condômino inadimplente pode ficar proibido, né, de utilizar alguns espaços ou áreas do condomínio? Olha, isso aqui são só alguns dos pontos que esse novo Código Civil traz. Você tem que ficar aí, nem que seja por curiosidade, porque vai virar assunto de mesa de restaurante, assunto de roda dia de domingo da família ali junto, porque diz respeito ao nosso dia a dia. E para conversar sobre isso, eu trouxe nada mais, nada menos do que o doutor Gilvando Figueiredo. Ele é advogado. Olha, eu vou ler aqui, tá? Mais ou menos 20 minutos para eu ler aqui o currículo do homem, tá certo, gente? Mas o mais importante, ele é advogado, é especialista em direito imobiliário, ele é pós-graduado, você já fez mestrado também? Não, ainda só as especializações. Especializado em direito imobiliário. Só as especializações, só não. Corretor de imóveis também. Você é corretor também? Corretor de imóveis. Olha aí que coisa boa, tá aí que eu não sabia, né? E o mais importante, ele é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB nessa gestão 2025 a 2027. Ou seja, ele está ali, inclusive a comissão ela se divide em vários temas, não é isso? Sim. Em vários assuntos específicos, e ele está lá comandando tudo isso. Ou seja, o papo vai ser de alto nível, vai ser profundo e nós vamos esclarecer muita coisa. A gente não sabe se isso aqui tudo vai passar. Sim. Mas eu estou torcendo que algumas coisas aqui passem, tá certo? Mas nós vamos então conversar. Doutor Gilvando, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco, tá certo? Pronto, botei aqui o cronômetro. Agora pronto, tá valendo. Paulo, vamos lá então. Vamos lá. Paulo, primeiramente, queria que você soubesse que eu me sinto muito feliz e honrado de estar aqui sentado a essa mesa, primeiro com uma pessoa que a gente tanto admira no mercado. Você tem aí uma larga trajetória e se credencia para estar aqui liderando esse programa. E quando a gente recebeu esse convite, a gente recebeu como uma intimação. Que coisa boa, obrigado. Mas com muita felicidade, tá? Então... muito obrigado. E vai ser um prazer hoje a gente conversar um pouco aí sobre o projeto de lei 4/2025. Pois é, projeto de lei 4, né? Ou seja, ele entrou ali mesmo como um dos primeiros no nascedouro de 2025. No nascedouro de 2025. Sim. Antes da gente entrar propriamente no tema, você estava me falando aqui, fora aqui, né, nos bastidores, fora das câmeras, você estava me falando que tem um conjunto, assim, uma banca de juristas, de pessoas de notório saber jurídico, né? E que está por trás da formulação ou da revisão desse código, né? O que você sabe aí a respeito que possa compartilhar aqui com a nossa audiência? Perfeito, vamos lá. Aqui a gente está interpretando esse momento e essa proposição legislativa como uma verdadeira reforma do Código Civil. E não uma mera atualização. Por quê? O Código Civil é de quando? É de 2002? Essa última versão é de 2002. 2002, certo? Né? E é bem verdade que durante essa caminhada de 2022 até aqui, ele já passou por algumas atualizações pontuais na sua redação original. Certo. Porém, nesse momento, a gente está diante de uma proposta verdadeira de
renovação quase que muito robusta. Por quê? Porque a gente está falando de uma proposta que visa alterar ou inovar nesse texto legal em 1.122 artigos. 1.122 artigos? Então, é um universo bem amplo e multitemático. Vai ter um reflexo, claro, no direito imobiliário, em várias frentes do direito imobiliário, mas ele mexe também, essas alterações elas vão mexer com vários outros cenários da vida empresarial, da sociedade da sociedade civil e do mundo empresarial, na parte contratual, enfim. E, como você bem colocou, justamente por essa ser uma revisão, digamos, multitemática, ela vem sendo pensada e debatida por um timaço de juristas, né? São 38 juristas. 38, certo? Né? Eu falei 32, são 38 e entre esses juristas aí tem vários ministros do STJ, do STF... ex-ministros ou ministros atuais? Ministros atuais e ex-ministros. Ministro Salomão é quem está coordenando essa missão. Certo. Mas temos ministros como o ministro César Asfor, ex-presidente do STJ, também participando desse debate. Professores renomados da área do campo de direito contratual e civil, como Flávio Tartucci. Então, é um debate que está sendo desenvolvido com grandes personagens do direito, para que a gente saia com uma redação aí bem assertiva. Na sua visão, você acha que ele espelha realmente a realidade do que a sociedade está vivendo hoje? Ou seja, eles tentaram fazer com que isso se aproximasse ao máximo das demandas, né? Enfim, do dia a dia do povo mesmo, na sua opinião? Você acha que houve essa preocupação? Perfeito. Paulo, a construção legislativa ela é resultante de uma série de fatores. Primeiro, as transformações sociais. Isso. Transformações sociais, tecnológicas, a consolidação da jurisprudência, ou seja, as decisões judiciais que vêm sendo proferidas no âmbito dos vários temas. Então, no momento em que essas decisões judiciais se estabilizam e que a sociedade está em outro momento, seja pelo aspecto social, seja pelo aspecto tecnológico, é chegado o momento de a gente revisar a nossa legislação para que... Interessante o que você está dizendo aí. As próprias decisões judiciais ao longo do tempo, elas vão de alguma forma municiando aí, elas vão direcionando para onde está caminhando a sociedade, os anseios da sociedade e, obviamente, a necessidade, criando aí a necessidade de reformulação de todo esse código. Exatamente. Como a gente sabe que uma lei positivada ela norteia as decisões judiciais, no momento em que aquilo ali não está posto em lei, a sociedade vai passar por uma diferente gama de decisão judicial. Ou seja, aqui no Ceará eu vou ter um tema sendo decidido de uma forma, em São Paulo eu vou ter o mesmo tema decidido de outra forma, até que chega nos tribunais superiores e a gente tem um entendimento final sobre uma certa temática. Então, com o passar dos anos, esses temas vão sendo azeitados aí no âmbito da jurisprudência para que se chegue a um cenário jurisprudencial que melhor atenda aos anseios da sociedade e do momento em que a gente está. Então, eu acho que passados 23 anos desde o Código Civil de 2002, é chegado o momento de mexer em vários pontos e trazer aí uma certa modernidade para a nossa legislação. Legal. Nós vamos mergulhar agora nesses pontos, mas antes disso eu estava aqui fazendo uma consulta. Pessoal, quando eu estou aqui, às vezes, mexendo no celular, não é brincando, não estou conversando no WhatsApp aqui, não. Estou fazendo consultas aqui para trazer o melhor para vocês. Clóvis Bevilacqua, que é um cearense, né? Tem íntima relação com o Código Civil brasileiro, né? Perfeito. Que foi exatamente o primeiro Código Civil, o autor do primeiro Código Civil brasileiro. Nós estamos tratando de um tema 109 anos depois, 109 anos depois, nós estamos tratando de um tema aqui que diz respeito exatamente a um cearense também, que foi o autor desse primeiro Código Civil de 1916. Olha só que legal, muito interessante. Isso aí serve só um pouquinho de história aqui para ilustrar melhor, né? O Ceará aí... No Ceará, né? Ceará na vanguarda, 1916. Vamos começar aqui por uma questão que eu até prenunciei aí, que eu antecipei na abertura do nosso episódio, do nosso programa, que é essa questão dos condomínios, né? Porque
hoje em dia, cada vez mais as pessoas vivendo em condomínio, e aí vem todo aquele conjunto de relações e também de conflitos, enfim, de interesses distintos. E aí o código ele traz duas proposições aqui interessantes. A primeira delas, e eu queria começar com ela, era exatamente a possibilidade de exclusão do condômino, né, antissocial. E me fala um pouquinho como é que é hoje e qual que é a proposta realmente desse PL aí, desse projeto de lei para o novo Código Civil. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Perfeito. A vida condominial ela já tem tratamento no Código Civil e, inclusive, a questão do condômino antissocial, que é justamente, como a palavra já diz, aquele condômino que traz infortúnios à vida em comunidade. Às vezes é aquele cara que não respeita o direito de silêncio, é aquele cara que tem uma postura inadequada numa vida que é tratada na esfera condominial. Sim. E o Código Civil de 2002 ele já trazia algumas sanções né? que poderiam ser impostas ao condômino antissocial. E o que é que a gente percebe de novo aí na sugestão que está sendo debatida no Senado? É justamente a possibilidade de exclusão desse condômino antissocial com uma medida mais gravosa quando esgotadas todas as tentativas de que uma multa não foi capaz de conter esse comportamento, nocivo. Regular, enfim. Enfim, e é um tema, de certa forma, polêmico, porque a gente ali, quando fala em exclusão, a primeira coisa que a gente pensa é no direito de propriedade. Como é que fica, embora a gente tenha ali do lado um condômino que está trazendo problemas para a vida em coletividade, no final do dia ele continua sendo proprietário daquela unidade. Então a gente tem ali um direito constitucional que é o direito à propriedade. E a proposta que vem sendo apresentada aí nesse projeto de lei, ela prevê a possibilidade de exclusão desse condômino, mas preservando o direito de propriedade. Ou seja, ele não poderia realizar o uso daquela unidade. Então, ele vai provavelmente usufruto. Ele provavelmente vai alugar, outra pessoa vai ocupar aquele imóvel, ele vai ter a preservação do direito de propriedade dele, mas ele, enquanto ele não se readequar às diretrizes da vida condominial, ele vai ficar ali impedido de se utilizar daquela unidade habitacional, daquele imóvel. Eu vi aqui, inclusive, que o rito disso aí é a comprovação de uma conduta grave, ou seja, precisa existir, né? Obviamente que isso aqui vai ter, aqui mesmo fala sobre o amplo direito de defesa, né, do contraditório e defesa. Se eventualmente alguém for alcançado por essa medida, eu acho que ele vai poder recorrer à justiça, né? Eventualmente, né? Acredito que sim. Ainda precisaria fazer o regramento disso aqui. Mas é 2/3, né? 2/3 da Assembleia se reúne e define que aquele condômino não pode mais morar ali. Exato. Não é isso? Exato. Pelo que está previsto. Pelo menos é o que está previsto. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte: a gente, quando aprovado essa proposta de lei, ela não vai abandonar alguns regramentos básicos para que uma medida dessa seja adotada, como, por exemplo, a previsão na convenção do condomínio, a regulamentação, quem sabe, no regimento interno do condomínio, o que é conduta grave. Então, isso tudo tem que ficar muito claro para que, na hora de se aplicar a legislação, aplicar-se essa possibilidade, a gente esteja ali seguro da medida que vai ser adotada. Então, a previsão em convenção vai continuar sendo necessária, a regulamentação, talvez num regimento interno, também vai continuar sendo necessária. E agora o Código Civil, tendo essa previsão, vai dar mais tranquilidade para quando o tema for judicializado. Como é um tema polêmico, você excluir um morador de uma vida condominial, né? É uma medida muito grave, provavelmente isso é um tema que via de regra, descamba na justiça. Então, os condomínios têm que estar muito bem preparados para adotar uma medida dessa natureza mais grave, né? Fora, além da multa, enfim, outras medidas que podem ser adotadas. Você acredita que isso alcança também locatários, no caso, inquilinos, na sua opinião?
Sim. Porque eu não vi assim, mas eu não vi se isso, se o novo texto, ele contempla também os inquilinos. Mas o inquilino é tratado como um condômino, né? Sim, Ou sem não? dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Sem Mesmo que dúvida. ele não tenha direito a voto, ele é ali, ele está exercendo o papel de condômino ali, Ele está né? exercendo o papel de condômino no imóvel de E com as terceiro. obrigações, Exato. ele precisa, é verdade. Inclusive, nos próprios contratos prevê que ele precisa cumprir todo o Ele regulamento. adere às regras Adere. da convenção, às regras do regimento interno, enfim, ele exerce em nome do Olha, proprietário aquela... Você tem conversado com... já deu tempo de você conversar com algumas pessoas e sentir um pouco o ânimo, a expectativa, enfim, das pessoas? Porque eu tenho conversado e eu vou dizer aqui a minha opinião, mas o que você tem ouvido por aí? Olha, a gente tem conversado sobre esse projeto de lei. Esse é um dos pontos que, com certeza, ele é mais polêmico, né? Porque ele envolve aí uma questão litigiosa. E a gente vai ter opiniões para todo tipo. Pra todo tipo. Vai ter gente que vai opinar que esse ponto específico é de difícil aplicação. Tem gente que festeja, principalmente naqueles condomínios com muitas unidades, com muitas torres. Isso é bem-vindo, né? E a previsão legal e a forma como a mídia vai explorar essa possibilidade também é um fator que vai inibir um condômino que tem uma postura que destoa da normalidade, né? Então, de certa forma, pelo menos pelo aspecto pedagógico, também já é positivo essa possibilidade. No nosso meio, no meio imobiliário, inclusive, se cogita na possível valorização dos empreendimentos, na valorização de condomínios que efetivamente aplicarem a lei, sabe? Aplicarem uma nova resolução dessa que venha acontecer aí, que venha se confirmar, exatamente porque se venderia a ideia da preservação do bem-estar, da preservação da paz, enfim, da harmonia entre os condôminos, aquela coisa toda, enfim. Então, é realmente um ponto muito polêmico que eu acho que não vai ser... Assim, não vai ser passado às escondidas, não, né? Por baixo da mesa, não. Vai ser muito debatido, né? Sim, sem dúvida, Porque as implicações são muito grandes. Imagine você pegar aqui, de repente você tem uma família, onde, não quero ser preconceituoso aqui, mas normalmente quem faz mais confusão são os homens do que as mulheres. Né? Mas aí você tem uma família, tem 3 crianças, uma esposa, e o cara é um confuseiro. Sim. E aí o condomínio entende que aquela família tem que se retirar dali. Tem que ser desalojada. Tem que ser desalojada dali. É um negócio realmente polêmico, né? Não é simples. Eu não sei você que está aí assistindo o que você pensa sobre isso, mas inclusive se você quiser, deixa aqui, o programa também é exibido tanto no YouTube como no Spotify, então você deixa seu comentário aí sobre essa questão. Agora, é certo que aqui a gente não vai conseguir resolvê-la por completo, não. Vamos para outra questão aqui, que são essas sanções e medidas mais eficazes contra os inadimplentes, né? Que é sempre realmente um grande problema para os condomínios. A gente que está no dia a dia aí do mercado, às vezes a gente chega e nós temos casos de vender imóveis, principalmente imóveis de espólio, sabe? Imóveis que estão ainda sobre questionamento de herdeiros, enfim, e que não estão pagando o condomínio. E os condôminos vêm assim para a gente que aí conseguiram alguém para comprar o imóvel para poder saldar exatamente as dívidas do condomínio, né? O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí, doutor Gilvano? Bom, primeiro, a gente sabe que o custeio das despesas condominiais é de interesse da coletividade. Porque se isso não é tratado de forma justa e equilibrada, a gente vai estar diante de uma situação em que um condômino está ali usufruindo de toda a infraestrutura do condomínio, de serviços, enfim, sem custear aquela segurança, aquela limpeza. É verdade. Enfim, e isso, de certa forma, acaba que recai sobre os demais. Recai sobre os demais, não tenho dúvida. Porque no final do mês vai ter folha de pagamento de funcionários para pagar, vai ter energia para pagar. Às vezes, benfeitorias que precisam ser feitas ou manutenções corretivas não são feitas pelo problema de caixa. É um problema, sem sombra de dúvida. Exatamente. Visando prestigiar justamente a coletividade, a convivência harmoniosa da maioria e o custeio das despesas que beneficiam a todo o grupo, é que as gestões de condomínio vêm trazendo várias medidas, às vezes criativas, para que possa inibir a inadimplência, né?
A questão do direito, inibir o direito de voto em assembleias é uma das medidas. Sim. A questão da não utilização de áreas comuns também são medidas que já vêm sendo implementadas, mesmo que não haja ainda uma previsão expressa tratando sobre isso, já tem algumas gestões que aplicam isso. Qual é o problema? E isso ficaria à margem da lei? Ou seja, isso seria ilegal um condomínio chegar, hoje, ainda sem esse texto aprovado, chegar e dizer assim... se está inadimplente, não tem direito a usar salão de festa, nem piscina, nem academia, nem campo, nem nada. Já pode-se fazer isso? O racional que a nível de argumentação legal que é utilizado por muitas administrações condominiais é justamente o dever legal que todos têm de contribuir para a manutenção do empreendimento, do condomínio. E aí, no momento em que você para de custear para uma limpeza, para uma parte, jardinagem, energia, enfim. E então eles se utilizam desse dever legal, que é previsto hoje já no Código Civil, para impedir que olha, se você não está custeando, você não tem direito de usar. Agora, claro, isso gera polêmica. E constrangimento, às vezes. Constrangimento. Às vezes as crianças não podem brincar na quadra porque os pais estão inadimplentes. Perfeito. Rapaz, isso não é simples. Dá uma angústia, né? A gente entende pelo lado racional, né? Mas quando a gente olha ali com um pouquinho de humanidade a questão, e aí a gente vê os desdobramentos dela, né? Sim. A gente vê crianças, por exemplo, de repente sendo enfim, proibidas, né? Cerceadas de poderem fazer uso ali e brincar com outras. É complicado. Como é que se aplica um negócio desse, né? Ei, você sai daqui. E a gente pode ter a falsa impressão que a existência de uma previsão expressa sobre esses pontos específicos vai resolver o problema. Bota na parede e está tudo resolvido. Boa observação. A questão da judicialização, pelo menos nesses pontos mais polêmicos, ela vai continuar acontecendo. Na verdade, o que a gente precisa quando tem uma alteração legislativa, ela às vezes também vem para trazer balizas ao judiciário sobre a forma correta de decidir sobre determinado tema. Então, as questões mais polêmicas, embora com previsão legal, elas não vão de imediato nortear as relações humanas, as relações empresariais, as relações contratuais. Não. Elas vão aos poucos fazendo a mudança de cultura, né? Até que isso seja um processo continuado e que aos poucos vai sendo implantado. Mas a questão... Eu vi aqui, doutor, o seguinte, que, por exemplo, hoje não está regulado isso, não está bem definido e claro se o inadimplente ele pode ser protestado, né, negativado em cartório e tudo. E esse novo texto do Código Civil prevê isso, né? Esse direito ao condomínio, né, o direito ao condomínio de poder negativar, protestar. E isso, obviamente, que traz consequências para o dia a dia dessa pessoa. Né? É mais uma medida que visa a desincentivar a inadimplência em prestigiando a coletividade, né? E aí a gente sai do cenário da individualidade para prestigiar o condomínio e os demais condôminos que estão ali cumprindo com suas obrigações. E continuando ainda na seara aqui dos condomínios, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão das assembleias virtuais ou híbridas, né? E que isso foi uma necessidade diante aí da pandemia, né? Diante do Covid, né? E acabou que isso está virando a necessidade de um regramento, né? Acabou impondo aí a necessidade de um regramento, de uma regulação. O que pode se falar um pouquinho também sobre essa questão aí das assembleias virtuais ou híbridas? Isso faz parte justamente do movimento que a gente, que eu falei logo ao início, de trazer para o cenário legislativo o momento tecnológico que a gente vive, as ferramentas que a gente utiliza tanto para desburocratizar como para facilitar as relações humanas, relações contratuais, relações empresariais. E, então, as assembleias virtuais, as assembleias híbridas, nada mais é do que esse movimento de modernização. E o que acontecia é que
muitos condomínios já vêm aplicando, e eu acho que a grande maioria hoje em dia já se utiliza da possibilidade, dessa, facilita, né? De fato. Facilita muito. Hoje em dia você faz uma assembleia, ela fica gravada, você consegue redigir uma ata de assembleia de forma mais simples, até com inteligência artificial. Eu vou brincar aqui, porque já evita logo de cara essas cadeiras voando. Né? Sim. Fica todo mundo ali à distância. Já para logo, já CC logo toda e qualquer possibilidade, elimina toda e qualquer possibilidade de cadeira voando ali. Aqueles condôminos que se odeiam vão se odiar à distância ali. Pelo menos vai ter essa distância regulamentar, né? Mas realmente dá uma velocidade e outra, inclusive permite que proprietários que hoje alugam as suas unidades, né, eles possam também participar, né, ter voto ativo, ter participação ativa naquilo que é de interesse deles, né? Então a gente vê que isso aqui só ajuda, né? Só contribui. Ponto positivo, e eu acho que vem para ajudar. Da mesma forma que em outras situações na vida condominial, isso não vai dispensar a previsão em assembleia, em convenção condominial, em regimento, para poder ter regras claras de como essas ferramentas podem ser utilizadas. Enfim, então, a gente, ao mesmo tempo que a lei vai trazer provavelmente essas possibilidades, a gente também tem que cuidar dos aspectos formais para se utilizar dessas possibilidades, né? Que vão, com certeza, ajudar aí nas administrações de condomínio. É tanta matéria interessante que eu fico aqui até fico na dúvida aqui do que começar logo para a gente ter tempo de contemplar todas as que realmente interessam, pelo menos são mais palpitantes aqui. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão do uso capião, né? Perfeito. Vamos falar do uso capião. Como é que é hoje e o que é a grande novidade, a inovação que esse novo código traz aí, apresenta? Perfeito. Primeiro é bom que o nosso telespectador tenha a exata noção do que é uso capião, penso eu. Vamos explicar um pouquinho. A uso capião nada mais é do que a aquisição do direito de propriedade pelo exercício do direito de posse. A posse, durante um certo tempo, a depender da modalidade do uso capião, ela vai ocasionar na aquisição originária da propriedade. Então, você vai adquirir a propriedade se exercer aquela posse de forma mansa, pacífica, durante um certo tempo. Então, no caso, inclusive tem a diferença entre urbano e rural, né? Exato. Vão ter aí vai divergir na função social que você está dando aquele uso, o tempo de posse, se aquela posse ela tem justo título ou não, a depender desses fatores, vai se enquadrar num tipo de uso capião. Explicando assim de uma forma bem simples para as pessoas, basicamente é o quê? A pessoa está morando, habitando um determinado espaço ali, um determinado, enfim, um imóvel. Né? Sem oposição, sem questionamento, como se dono fosse. E já está lá há 20 anos... Custeando, cuidando, pagando energia, cuidando daquele bem como se dono fosse. Então, se durante um certo tempo aquela posse ela foi exercida sem oposição, você pode pleitear a uso capião, que é uma forma de aquisição da propriedade. Né? E o Código Civil, que já trata de uso capião desde lá de trás, ele trouxe um ponto que é novo. Essa proposta de lei, ela traz um ponto novo, que é a previsão da uso capião ser tramitada na esfera extrajudicial. Extrajudicial, né? Na esfera extrajudicial... Hoje, só com juiz. Já tem alguns cartórios fazendo. Só que, o que acontece? A questão da atuação cartorária, primeiro, ela é regulada pelo CNJ. Sim. E segundo, ela é regulada também pelos provimentos dos tribunais de justiça dos estados. Isso. Hoje eu estava conversando com um cliente dizendo, mas aqui em Brasília é diferente. Eu disse, mas o tribunal daí é diferente. Então, muitas vezes os provimentos eles definem coisas que acabam, né, criando essas diferenças de processo, de procedimentos dos cartorários. Exatamente, né? Não é uniformizado. Não é uniformizado. Então, enfim, mas continue. A ideia da proposta de lei é justamente trazer uma previsão expressa sobre essa possibilidade para trazer mais tranquilidade aos
aos entes estaduais, aos cartórios, enfim, para poder tramitar esse tipo de procedimento na esfera extrajudicial. Claro que tem uma série de cuidados. Na hora que você opta por tramitar um uso capião na esfera judicial, ou seja, no cartório, Sim. você vai ter que municiar aquele procedimento administrativo com muito cuidado, com vários documentos, com provas, enfim, ata notarial. Às vezes é um procedimento que é menos moroso, mas também é mais complexo no que diz respeito aos cuidados que você tem que adotar e também aos custos que você vai ter. Porque você vai precisar demonstrar o seu tempo de prova, às vezes por uma ata notarial. Não é como um capião que tramita na justiça, que você chama testemunhas para provar o seu tempo de posse, traz documentos antigos. Lá no cartório, é tudo muito preto no branco. Então, você tem que trazer uma documentação muito robusta, porque você não vai ter uma audiência, não vai ter um juiz. Oitiva, né? Então, o registrador, o tabelião, ele vai se deparar ali com aquela documentação, ele tem que ter 100% de certeza de que ela é firme. Vai se ater àquele... Ele pode, inclusive, se recusar, eventualmente? Sim, ele vai... Olha, não dá. Não dá. Com o que está aqui, não dá. Não dá. E aí, acaba que ele é transferido para a justiça. Transferido para a justiça. Mas, de qualquer forma, já é... Então, isso aqui é semelhante ao que aconteceu com os inventários, então. É isso? Que antes eram somente, exclusivamente judiciais. Justiça. E agora passaram... pode ser feito ali em cartório, com escritura pública, enfim. Desde que, né? Tem as ressalvas lá. As ressalvas, enfim. Menores, os aspectos formais têm que ser atendidos. Mas é mais um avanço para que contribui, primeiro, com a desjudicialização. É verdade. Né? A gente tem um poder judiciário muito assoberbado. Muito assoberbado. E às vezes, temas simples passam anos na justiça e acaba que a possibilidade de você tramitar uma questão dessa fora da justiça já é mais um benefício para a sociedade, sem dúvida. Não tenho dúvida. Ainda, vamos continuar nesse campo aí dos registros, né? Aqui no caso aqui era da propriedade e tudo, mas também aí, já que a gente entrou nessa questão dos cartórios e tudo, fala-se aqui sobre a validade jurídica plena para documentos eletrônicos e registros digitais, né? Vamos traduzir isso aqui para o nosso público aqui, a nossa audiência? Pronto, perfeito. Fazendo um paralelo com o que a gente falou há pouco sobre as assembleias virtuais. Certo. E aqui na verdade, a prática dos atos cartorários de forma eletrônica. Sim. E aí, lavratura de escritura pública, enfim, as assinaturas por certificado digital. Antes a gente só tinha a possibilidade de fazer uma assinatura se fosse com assinatura física, com reconhecimento de firma, presencialmente em cartório. Sim, e a gente aí tem agora... É bem verdade que já tem algum tempo que a gente já tem plataformas que vêm favorecendo essa atuação. Mas hoje a gente já pode fazer uma escritura eletrônica, já pode assinar eletronicamente, já tem plataformas que nos ajudam com essa... Por exemplo, na compra e venda de um imóvel, o vendedor ou o comprador estão fora do domicílio ali, do imóvel, e eventualmente, até mesmo às vezes os dois estão fora, e mesmo estando fora, a gente pode fazer a escrituração, pode fazer a lavratura dessa escritura de forma remota e eletronicamente, não é isso? Perfeitamente. Hoje já existe isso. Já existe isso. O que viria a mudança? Onde estaria a mudança, na sua opinião, aí, do seu entendimento desse texto? Paulo, eu acho que mais uma vez traz para o cenário da lei essas práticas que já vêm sendo implementadas de forma, digamos, não é precária, porque já vem sendo, mas trazendo mais segurança jurídica de que o tabelião ele pode atuar disso, que ele tem uma regulamentação sobre que ampara ele, e isso vai trazer mais tranquilidade para essas práticas que já vêm sendo adotadas, né? Que engraçado. Por exemplo, se eu não me engano, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Os contratos de financiamento bancário, né? Financiamento habitacional, boa parte dos bancos ainda não faz eletronicamente.
Eles ainda não aceitam, ainda é realmente na assinatura mesmo, física, com a necessidade de reconhecimento da firma e tudo. Exatamente. Quer dizer, isso aí, por exemplo, já poderia ser uma coisa que daria uma velocidade, uma celeridade enorme, né? Perfeito. E sairia, então, do campo do questionável, né? Exatamente. Traria pacificava um caminho operacional que já é utilizado sem nenhum desgaste e dúvida. Né? Vez por outra a gente pega. Alguns sim. clientes que insistem, dizem, não, olha, eu não aceito que seja eletronicamente. Não, imagina a situação de um investidor que mora fora, uma pessoa que mora em outro canto, ou então não precisa nem morar fora, mora em outro estado, e quer adquirir um imóvel, quer praticar um ato, quer lavrar uma procuração, quer lavrar uma escritura, e ele não tem como se deslocar. Acesso. Então, essa possibilidade, essas várias possibilidades da parte cartorária ser feita de forma eletrônica vem para facilitar e agilizar esses fluxos, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando a gente faz assim uma síntese, um resumo, não tem nada que signifique realmente pelo menos até onde eu consegui alcançar aqui, signifique algo que vá de encontro, ou seja, contrário ao curso que a própria sociedade já está dando para todas essas relações, né? Então, assim, me parece tudo muito razoável. Tudo é muito mais uma questão mesmo de você construir esses textos de tal forma que não deixem brechas, porque muitas vezes a legislação ele acaba criando esses vazios, essas lacunas aí, que muita gente se aproveita até dessas lacunas da legislação para... É daí que surgem as criatividades. As criatividades, exatamente. Que às vezes podem ser utilizadas para o bem ou para o mal, né? Então, não é esse o problema? Então, é interessante sim. Vamos falar aqui ainda também sobre os condomínios, mas agora uma outra coisa que aí é no campo das incorporações, né? Essa criação do condomínio de lotes, né? Eu achei que existisse. Um condomínio de loteamento ali, um condomínio de lotes tal. Então, não existe essa figura legal ainda. Isso, como é que está hoje e como vai ficar? Vamos lá. No que diz respeito ao parcelamento do solo urbano, a gente tem a modalidade do loteamento, né? Que são aquelas grandes glebas que são fracionadas em terrenos para serem comercializados, só que esses loteamentos, dentro dele passa toda a infraestrutura urbana, como vias, como... Vamos falar primeiro de loteamento aberto, porque isso já é mais fácil a gente entender. Perfeito, é para chegar justamente no ponto do loteamento aberto, sem qualquer tipo de controle de acesso, alguma coisa assim. O condomínio aberto, aí você está tranquilo, né? São as grandes glebas que vão sendo urbanizadas. Parceladas, né? E aí elas vão ter que estar atentas à lei de uso e ocupação do solo, dos municípios, enfim. Isso. E nessa modalidade de empreendimento, existe doação diária para o município para que seja feito áreas institucionais, vias públicas, enfim, esgotamento sanitário. Na aprovação do projeto tem que ter todas essas previsões, então aquele incorporador, aquele empresário que vai desenvolver o empreendimento imobiliário no formato de loteamento, ele tem ali uma perda aproximada de 40% do terreno dele para poder fazer vias públicas, etc. Sistema viário, área verde, área institucional, enfim, ainda tem às vezes fundo de terra. Tudo isso. Depois de um certo tempo, esse formato ele foi avançando um pouco mais para a questão dos loteamentos com acesso controlado. Que é o loteamento, como se fosse um condomínio de casas, sem casas, na verdade você tem terreno. Chegou a chamar de loteamento fechado. Era o loteamento aberto e o loteamento fechado. Perfeito. Né? É uma terminologia do mercado. Exato, do mercado. E isso vinha sendo utilizado por algumas, já tem legislação tratando disso, mas tem alguns pontos polêmicos que são objetos de embates, que é justamente a questão do controle de acesso. Se a gente está falando de um loteamento, e se a gente está falando que ali é uma via pública, enfim, no momento em que você controla um acesso, você está limitando o livre ir e vir do cidadão. Isso. Então, isso é um ponto nevrálgico de tensionamento. Então, até a legislação municipal que trata desse tipo de loteamento, ou seja, loteamento com acesso controlado, elas prevêem que você pode controlar o acesso, mas não pode impedir.
Então tem essa questão. Nós temos um caso desse aqui, eu não vou mencionar nomes aqui, porque pode ser que algumas pessoas nem saibam e comecem a ficar desnecessariamente preocupadas. Sim. Mas nós temos alguns casos aqui onde o acesso é controlado, aparentemente ele é um acesso que pode, como é que a gente pode falar um termo aí legal, que ele pode proibir, Sim, né? sim. Aliás, o controle pode proibir o acesso, mas ele não pode, na Sim, verdade. Ele na está verdade, ali, ele não pode. ele está ali só fazendo uma certa vigilância, Sim. né? Uma certa vigilância de precaução, Perfeito, né? perfeito. Mas e aí, com isso, então, a gente consegue realmente que o condomínio de lotes ele venha a ser tratado como um condomínio edilício, é isso? Exato. O condomínio de lotes já é um passo além nesse controle. O condomínio de lotes, ele é como se fosse um condomínio fechado. E aí, diferente do loteamento com controle de acesso, Sim. aquelas vias internas, aqueles espaços internos, eles não mais são vias públicas. Não Na verdade, são mais. são áreas comuns condominiais. Né? Uhum. Isso aí tem reflexo tanto no aspecto de tributação, tem outras questões também, ou quando a gente olha pelo viés do incorporador, do empreendedor, aquilo ali ele passa a ser custeado Sim. por ele, a manutenção daquelas áreas, aquilo ali vai ser tributado. O condomínio vai ser tributado com IPTU, enfim, a gente vai ter taxa condominial, enfim, então, no nascedor dessa modalidade, tem que ter muito cuidado na convenção. Sim. Aquele que está comprando, o corretor tem uma grande responsabilidade também Muito na hora grande. de colocar a venda, de publicizar a venda num formato desse, porque o proprietário ele vai ser dono daquele terreno, Sim. daquela pequena gleba, Sim. e vai ser também dono de uma fração daquela área comum. Fração da área comum, que Então, hoje não é, né? Hoje ele não é. Hoje não é. Tanto que os clubes, muitas vezes, eles são postos, até às vezes em áreas fora, eles são contíguas, Sim, né? sim, Anexas sim. e tudo, mas às vezes são áreas fora e tem, inclusive, uma matrícula diferente, distinta. Tem que e criar tudo. uma associação associação. para poder justificar a cobrança daquela manutenção, enfim. Isso. É uma taxa associativa diferente de uma taxa condominial. E às vezes tem, inclusive, a necessidade de se estabelecer com o poder público, né, um tipo de concessão, né? A concessão para uso, mas também com a obrigação de manutenção, enfim, tudo isso. Perfeito, né? perfeito. É como está hoje, aí deixa de ser desse jeito e passa a ser um condomínio mesmo. Perfeito. Né? A gente tem observado aí algumas pessoas discutindo justamente esse ponto do condomínio de lotes e alguns falam de uma tecnia do termo condomínio de lotes. Sim. Porque a confusão justamente se é condomínio de lotes, se é loteamento de acesso controlado, alguns doutrinadores falam que é justamente sobre o termo lote. Lote. E eles falam que o termo mais adequado para essa modalidade jurídica é o condomínio de terrenos. Na verdade. Mas por que isso? Assim, é justamente porque quando fala em lote, a gente é equivocadamente forçado a pensar que a gente está tratando de um loteamento. E aí vem a confusão da questão da via pública, tem a questão tributária, tem a questão o aproveitamento do terreno no formato de loteamento, no formato também de condomínio de lotes, muda. Sim. Porque enquanto eu tenho que dar, eu tenho que ter um aproveitamento bem menor no formato de loteamento, no condomínio de lotes o projeto aproveita mais da área que está sendo ali utilizada. Então, os doutrinadores falam que o termo condomínio de terreno seria mais apropriado. Faz sentido, ao meu ver. Faz sentido, sim. É interessante até a gente observar para quem está nos assistindo que tem muita gente aí que não sabe que está morando em um loteamento, ou seja, que está morando num espaço onde a rua que está passando na frente dele não é dele. Assim, aquela rua é pública. Inclusive, ela tem nome na prefeitura, né? Ela tem uma nomenclatura, assim, enfim, na prefeitura, tem todo um endereço que não é só um endereço interno do condomínio, como se fosse não, mas ela... Enfim, então é interessante sim essa questão. Vamos avançar aqui um pouquinho. Nós já passamos aqui na metade do
do nosso programa. Vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do direito real de laje. Sim. O que vem a ser isso aí, hein, doutor Gilvando? Esse é um tema muito interessante sobre a ótica da regularização fundiária. Sim. Principalmente nesses espaços urbanos em que tem muita moradia popular, informal. E aí a gente pode mencionar as periferias, pode mencionar favelas, enfim. Mas o direito de laje nada mais é do que aquela construção que fica sobre um outro imóvel. Sim. E o Código Civil, ele anterior, ele não percebia naquelas construções uma construção autônoma dissociada do imóvel onde ela está construído acima. E a questão da possibilidade do direito de laje, ele agora é colocado nessa proposta do Código Civil como um direito real. E isso nos faz chegar à conclusão de que ele vai, em sendo um direito real, e obedecido a alguns requisitos que eu vou falar um pouco logo mais, você pode ter matrícula individual. É importante. Eu quero esclarecer muito isso aí, porque muita gente talvez não esteja nem alcançando a transformação social que isso pode representar para essas comunidades, né? Permitindo, inclusive, financiamento, tudo. Mas continue, que isso aí é bonito. Uma locação de forma mais segura. Sobre o viés do poder público, é um imóvel que vai ser tributado, porque vai ter uma matrícula individualizada. Ele não é mais um puxadinho. Ele não é mais um puxadinho. Ele vira um ativo que serve como garantia, que serve para financiar, que serve. Isso é muito bom. Que fomenta e para além disso, olhando pelo viés social, aquele sentimento de ter o papel. De ter o papel dele. Da sua casa, Às vezes isso até mesmo em família. Né? Em família, que os pais estão ali embaixo, fazem a laje de cima, faz a construção de cima e dá aquela propriedade, aquele direito ali, enfim, os filhos passam a ter a propriedade daquilo ali. Inclusive a gente consegue, até mesmo eventualmente, um financiamento da Caixa Econômica para que filhos não saiam ali da convivência dos pais e nessas comunidades. Olha, eu acho que isso aqui pode... Está aqui, inclusive, fala sobre inclusão social. Exato. Inclusão social é uma palavra muito apropriada para isso, porque fomenta tanto a regularização fundiária, fomenta a inclusão social, a gente sai do cenário da informalidade e várias moradias que a gente vê por aí, que até sobre o aspecto também comercial, uma unidade que passa a ser regularizada com matrícula própria, ela já se valoriza. Já se valoriza, por conta própria. Lógico, não tenho dúvida. Um imóvel valorizado, ele vale mais. Um imóvel com documento tem um imóvel sem documento tem um preço, com documento é outro completamente diferente. Antigamente se existia muito autos. Sim, autos. Número Duque de Caxias 320... autos. Exato. E era outra unidade. Era outra unidade. Outra unidade, pertencia a outra pessoa, tinha uma escadazinha. A gente ainda encontra esse tipo de construção, óbvio que sim, mas precisava se constituir como se fosse uma unidade multifamiliar. Sim. Então, a diferença hoje aqui, pelo que eu estou vendo, então, é que ela vai continuar sendo unifamiliar, porque serão duas unidades distintas. Né? A lei prevê, esse projeto de lei prevê que o direito de laje ele pode ser aplicado, mas esse imóvel que está ali acima de outro, ele tem que ter acesso à via pública de forma independente. Ele tem que estar descrito de forma independente, ou seja, eu tenho aqui o número 10, o de cima é o 10A, como se fosse 10A. E era como se usava então ele tem que estar muito bem delimitado para que ele possa ser visto individualmente como outro imóvel e não como uma seção de um que já existe. Sim. Então tem alguns cuidados e exigências que a lei vai trazer para que esse direito de laje seja utilizado e visto como um direito real. Né? Agora, pelo que eu estou entendendo vai aqui... Vai poder ser objeto de uso capião. Sim. Tudo isso, em sendo direito real, vai ser possível. Mas vamos lá. Eu posso, então... Isso não é só para as edificações que já estão executadas. Eu posso construir uma nova edificação me valendo dessa nova legislação, não é isso? Sem dúvida. Ou seja, eu posso expandir aquele imóvel ali, respeitando essas nuances aí enfim, e acabar
criando uma nova propriedade sem precisar de um novo terreno. Sim. Essa a grande beleza dessa... Eu acho que o principal benefício, ele vai ser para aquelas unidades residenciais, aquelas regiões construções já consolidadas. Vamos para a Rocinha. Né? Pronto. Uma favela, Rocinha, qualquer espaço urbano que cresceu desordenadamente. Sim. E as pessoas, infelizmente, não têm ali, fazem negócios imobiliários na base da informalidade, Sim. sem uma segurança jurídica. Então, isso traz esses imóveis para um cenário tanto de segurança jurídica, como também para o aspecto da formalidade, né? Então, eu acho que caminha bem a legislação se aprovada com essa perspectiva. Não tenho dúvida, concordo plenamente. Doutor Gilvando, distrato. Sim. Distrato é um termo que no mercado imobiliário, principalmente para os incorporadores, viu? É como a cruz e o cão, sabe? Então, são duas coisas que não se combinam e que são, enfim, um foge do outro realmente com muita ênfase. Então, aqui, o que o novo Código está prevendo é uma regulação mais robusta do distrato. O que vem a ser isso? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do distrato. Hoje mesmo eu estou lá, a menina lá fazendo agora, lá no escritório, né, um distrato de um determinado contrato que não foi cumprido. Né? Então, vamos lá, então. O Código Civil, o de 2002, o 2016, já trazia as figuras jurídicas do distrato, da rescisão. Só que muitas vezes não de forma aprofundada. Sim. No que diz respeito às regras, a depender do motivo da rescisão, do distrato na seara imobiliária, as construtoras e o próprio consumidor, o próprio comprador de um imóvel, sofria com várias regras a depender da situação quando precisava desfazer o negócio. Sim. Seja por conta da inadimplência, seja por conta da desistência, seja por um motivo de força maior que o construtor não conseguiu prosseguir, enfim. E no momento que precisava destratar, a gente tinha contrato de todo tipo. E o pior é que a gente sabe que no mercado vão ter as boas práticas e as más práticas. Existiam contratos com cláusulas leoninas que previam ali, às vezes, a perda de tudo que você pagou na hora de destratar. Outros com cláusulas penais, ou seja, com multas muito... leoninas mesmo, né? Exacerbadas. Desequilibradas. E acabava que, se a gente olhar também pelo lado do construtor, às vezes o construtor... em situações ficava no prejuízo, porque às vezes aquele cara, quando já estava na posse do imóvel, ele passava anos morando ali sem pagar o imóvel, ou às vezes, para destratar, eu precisava ir para a justiça. E em 2018 a gente caminhou um pouco com a chamada Lei do Distrato, a Lei 13786 de 2018. Isso. E ali trouxe... aquela legislação trouxe uma série de regras que nortearam o Poder Judiciário na hora de decidir o distrato e uniformizar as regras desse distrato da rescisão contratual. Qual é o problema em relação a isso? Porque aquela lei ela tratava muito só trata dos imóveis que são objeto de incorporação imobiliária, ou seja, imóveis na planta. Quer dizer, entre duas partes aqui, entre duas pessoas físicas aqui, exato. Continua descoberto. Qual é o tratamento que é dado com a operação de compra e venda de um imóvel pronto. Que é destratado? Qual é a regra que eu devo seguir? O Código Civil trata de forma genérica. A lei dos distratos, ela trata mais dos imóveis na planta e que são objetos de incorporação imobiliária. Então, existia, é verdade, uma lacuna na legislação no que diz respeito a esses outros tipos de... O Código Civil, acho que prevê o quê? A perda por parte do comprador, se ele desistir. Do sinal, ali do ar, e a perda e o pagamento em dobro se o vendedor desistir, né? Exato. Era só o que estava previsto. E aí tinha o tratamento das mais diversas formas. Das mais diversas formas. E isso o que é que gerava? Gerava justamente o embate na justiça. Porque, na ausência de regras claras, acaba que a gente pede para o judiciário apreciar aquela questão para saber se está correta a forma que está sendo destratado, se aquilo que eu estou recebendo de volta na hora de distrato está justo ou não está. Então, eu tenho um caso agora aqui, por coincidência, essa semana. Um cliente nosso, ele conseguiu finalmente receber aí, foi transitado, julgado, enfim,
de um processo de 7 anos de um distrato. Um processo de 7 anos para um distrato. Imagine você recuperar todos esses valores e tudo. É uma loucura. Né? É muito difícil é sintomático. Às vezes tanto o consumidor, comprador, ele vai se ver numa situação de justiça, como o próprio construtor, incorporador vai ser colocado numa situação difícil e injusta. Então, a lei do distrato foi um grande avanço para o mercado imobiliário. E aí eu falo, um avanço não é só para o construtor, não, é também para o consumidor. Sim, sem sombra de porque dúvida. ele vai ter ali previsibilidade. E segundo, agora com essa possibilidade de o distrato ser melhor tratado no Código Civil, com regras mais claras sobre o momento do desfazimento do negócio, eu acho que a gente avança mais um pouco para a pacificação social no momento da compra e venda do imóvel, como também a gente traz maior segurança jurídica, a tão sonhada segurança jurídica para o mercado imobiliário. Sim. Então a gente caminha mais um pouco, dá um passo além. Sem sombra de dúvida. A gente aqui eu acho que nós já contemplamos aqui pelo menos umas 10 dessas medidas, obviamente que tem muito mais do que isso. Tem alguma outra aí que você gostaria de trazer? Eu ainda tenho aqui regras mais modernas para cláusulas penais, mas enfim. Mas assim, tem alguma outra aí, doutor Gilvando, que gostaria não quer sair do programa sem tocar nesse assunto? Vamos lá, eu acho que tem um ponto aqui que eu acho interessante a gente levar ao telespectador, que é um tema uma questão que já acontece hoje em dia, mas que o Código Civil vem aí, esse projeto de lei traz como uma previsão expressa, que é justamente a questão das locações por plataforma digital. Olha aí, que legal. E aí a gente sabe que já é uma prática de mercado, já acontece todos os dias. Locação por Airbnb, por Booking, enfim. E essa é uma inovação que já vem acontecendo no mercado ao longo dos anos, mas que vinha sendo tratado só no âmbito contratual, no âmbito das convenções de condomínio, no âmbito dos memoriais de incorporação. E a gente percebe agora uma previsão expressa nessa proposta de lei, que é a possibilidade de o que é que ela prevê? Ele traz justamente para o mundo positivado, ou seja, o mundo das leis, a questão da locação por essas plataformas digital, a possibilidade de os condomínios impedirem que... Hoje não tem... Se um condomínio quiser impedir, ele não pode, é isso? É assim, se a convenção não proibir... Se ela não proibir... Você está limitando o meu direito de propriedade. Sim. Então, a não ser que a convenção ela tenha uma previsão expressa dizendo que eu não posso explorar economicamente aquele imóvel daquela forma, ou seja... Por locações por temporada, né? Tratar aquilo ali como uma atividade mercantil, utilizar... É diferente de uma locação que é a longo prazo, que não é isso que a gente está falando. A locação por esses aplicativos, por essas ferramentas tecnológicas, aquelas locações por curta temporada, 2 dias, uma semana até enfim, 1 mês, 2 meses é um short term, que a gente chama. Exatamente. E isso aí realmente é uma atividade comercial. Exato. Né? É uma atividade comercial. Então, hoje, por exemplo, se a convenção não proibir, o condomínio não pode chegar e, eventualmente, definir isso, a não ser que mude a convenção. A não ser que mude a convenção. E aí isso requer, acho que a maioria qualificada, não é isso? Salvo engano, né? Os 2/3, né? Alguma coisa assim. E aí agora, com o novo código, o que é que está previsto? É um tema, de certa forma, importante. Por quê? Porque você que tem um imóvel, muitas vezes você quer... ali tem uma vida em comunidade com aquelas pessoas que você conhece. Sim. E a questão da locação por aplicativos, ela, de certa forma, ela não é simples, porque ali vai ter gente de todo tipo que você não conhece ali transitando, às vezes, com seu filho, enfim. Então, cria realmente um desvio de uso, né? Exato. E de perspectivas e expectativas quando você comprou, né? Exatamente. Pode ser que a gente tenha ali um inquilino que utilize bem, saia... mas pode ser que tenha um inquilino estranho, enfim, que cause algum embaraço à vida condominial. Não então, tenha dúvida. Vão ter condomínios que vão vedar essa prática. Agora, para vedar, tem que ter previsão em convenção. E para os empreendimentos novos, essa previsão vai ter que estar lá no memorial de incorporação, ela vai ter que estar na minuta da convenção para que, ao empreendimento for lançado ao mercado para venda, o consumidor saiba o que está comprando. Sim. E se ele tinha a intenção de explorar economicamente aquele imóvel para alocar via Airbnb, se tiver uma vedação lá, ele não vai poder. Não vai poder. Isso traz aí um desafio para
para a gente enquanto sociedade, mas também para o corretor de imóveis. O corretor de imóveis tem que estar antenado a isso. Ele tem que ter fornecer informação clara na hora de trabalhar. E veja como esse assunto é importante. Teve um empreendimento recente aqui em Fortaleza, ali na região da Praia de Iracema, Meireles, Praia de Iracema, ali na fronteira. Que a incorporadora ela tomou uma decisão que, acredite se quiser, a despeito de a região toda ser turística, essa decisão foi fator determinante para o sucesso do empreendimento. Qual foi a decisão? Proibida a locação por temporada. Sim. Na convenção, a convenção, na hora da venda, já estava claro lá, e o comprador, inclusive, ele fazia uma rubrica, né, confirmando anuindo com aquela vedação. Exatamente, que estava confirmando, que estava ciente daquilo ali. E isso foi determinante. E convenhamos, a gente vê pelo mundo inteiro aí, várias cidades já se insurgindo contra essa questão dessas unidades, porque elas têm trazido também, eu não sou contra, mas que realmente algum tipo de regulação e de busca de equilíbrio é necessário, porque Portugal, Espanha estão vivendo essas realidades de uma explosão de preços, porque as unidades que eram para ser exatamente, que tinham por objetivo trazer pessoas para as regiões mais adensadas, não estão trazendo essas pessoas, estão trazendo investidores, né, que estão explorando exclusivamente para a alocação temporária e acabando com os hotéis. Sim. Então, a sociedade é dinâmica demais. Dinâmica, né? E às vezes a justiça, nem a justiça, a legislação, ela vai atrás, correndo atrás, tentando... Sempre tentando alcançar ali a sociedade, as inovações, elas sempre vão caminhar de forma mais rápida. E a gente vai tentando ali recuperar e construir ali, trazer um mínimo de segurança jurídica para as relações contratuais que envolvem aí o nosso mercado imobiliário. Doutor Gilvando, eu não tenho como agradecer por esses esclarecimentos. Eu tenho absoluta certeza que os nossos ouvintes e também espectadores e audiência aqui dos vários canais que a gente está estão absolutamente gratos também por todas as suas explicações, os seus esclarecimentos aí sobre... E a gente fica nessa torcida, né, de que se confirme, porque eu acho que tem muita coisa boa. Eu não consegui ver coisa ruim aqui, não. Assim, longe de mim querer esgotar tudo que envolve o direito imobiliário, o mercado imobiliário nessa proposição de lei, mas eu acho que tem muitos pontos importantes. Sem dúvida. Concordo com você. E eu acho que a tramitação está no início, tá, Paulo? Ela foi iniciada em janeiro, mas ela vem sendo muito bem pensada por um bom número aí de estudiosos sobre o mercado, que vão colhendo impressões de todos os lados, que busca equilibrar as relações para olhar não somente pelo aspecto da vida empresarial, mas também pela vida do consumidor, do comprador do imóvel, enfim. Então, eu acho que é uma renovação multitemática, é muito robusta e precisa ser muito bem debatido isso aqui para que a gente chegue ao final dessa caminhada legislativa com uma lei que venha, de fato, trazer segurança jurídica para a gente. Excelente. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Como é que as pessoas... Hoje em dia ninguém mais tem mais endereço, tem telefone, tem só arroba. Qual é o seu arroba? O meu é G Figueiredo Júnior. G Figueiredo Júnior lá no Instagram. Figueiredo. E no LinkedIn a gente está como Gilvando Figueiredo. Gilvando Figueiredo, então G Figueiredo Júnior. Júnior mesmo? JR só. G Figueiredo JR. Você acha, então, o doutor Gilvando aí no Instagram, tá certo? E esse foi mais um episódio do programa do nosso Casa Concreta. E nós nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.